Muito boa tarde a você aí de casa que acompanha o Balanço Geral e vai ficar agora com as notícias do esporte, as notícias da Chapecoense, que fez ontem à tarde o último treino antes de enfrentar hoje à noite pela Copa do Brasil o Atlético Mineiro. A gente vai saber como foi a movimentação ontem à tarde lá na Arena Condá. Vitória conquistada aos 45 minutos do segundo tempo. Um resultado que tirou a Chape da zona do rebaixamento. Uma atuação que selou as pazes com a torcida. É bom lembrar do jogo com o Flamengo. Mas isso fica no passado por hoje. Muda o foco? A Chape deixa de lado o Campeonato Brasileiro e se concentra na Copa do Brasil. Vai receber hoje à noite, aqui na Arena Condá, o Atlético Mineiro. E busca pela primeira vez passar as quartas de final da competição. Para a partida, o técnico Kleina não pode contar com o atacante Leandro Pereira, que não pode atuar pela Copa do Brasil. Mas o comandante terá a volta de Wellington Paulista. No último treino antes da partida, somente imagens do aquecimento foram permitidas. Treino com portões fechados. E a escalação, professor? Cara, eu não posso escalar porque assim, cara, o Douglas está em processo de recuperação e o Guilherme também. Então, aí a gente vai pensar, né? Mas claro que a volta do Wellington, essa eu confirmo para a torcida. Para passar de fase hoje, a Chape precisa vencer. No confronto de ida em Belo Horizonte, o placar ficou na igualdade, 0-0. Outro empate leva a decisão para os pênaltis na Arena Condá. A Chape quer o resultado positivo no tempo normal, mas se a decisão for para os pênaltis... Nós temos que treinar todas essas situações, né? A gente tem que ser uma equipe inteligente, a gente sabe que a equipe do Atlético, ela tem uma situação que ela tenta propor o jogo, né? A gente fez isso com a gente lá no primeiro jogo, nós fomos campeão, né? Tentamos fazer de tudo para trazer algum tipo de vantagem ou decisão, não que 0-0 é vantagem. Mas nós sabíamos que vamos enfrentar uma equipe que tem um investimento muito maior do que a Chape. Mas por isso que o futebol ele é brilhante, né? A vontade de vencer ela não pode ser maior que o investimento. Aí o técnico Gilson Kleina, boa tarde, Badá. Como acabou de dizer o nosso cinegrafista aqui no estúdio, Jair Corrêa, hoje temos que depenar o Galo, né? A Chapecoense precisa vencer o Atlético Mineiro para faturar aí os 3 milhões na Copa do Brasil, para passar de fase. O Kleina não fechou o treino ontem, né? Só permitiu que a gente pudesse acompanhar aí as imagens iniciais do aquecimento, confirmou a volta do Wellington Paulista, até porque também o Leandro Pereira não pode jogar a Copa do Brasil, e demonstrou um pouquinho de preocupação com o Douglas, né? E também com o Guilherme, para confirmar a equipe titular, mas o esquema deve ser o mesmo do último domingo. Não, só entra o Wellington Paulista porque o Leandro Pereira não pode jogar Copa do Brasil, já jogou pelo Sport, os demais jogadores são os mesmos e o esquema também. E a gente espera que seja a mesma aplicação, a mesma determinação, o mesmo espírito do jogo contra o Flamengo. É o estilo de jogo que a Chapecoense precisa fazer hoje, né? Hoje é matar ou morrer. Hoje só um classifica, só um segue em frente, o outro cai fora. O Atlético Mineiro não soube aproveitar o fator local lá na Arena Independência com 19 mil torcedores, né? A Chapecoense foi mais eficiente na sua proposta de jogo, que lá foi jogar, se defender. Aí foi uma choradeira tremenda. Até ontem eu fui rever as entrevistas depois do jogo. Foi uma reclamação tremenda, porque a Chapecoense jogou muito retrancada, porque jogou muito fechada, porque foi lá apenas para se defender. Estratégia de jogo. Foi a estratégia adotada pelo técnico Gilson Kleina e a Chapecoense foi eficiente. E digo mais, revejam os lances da partida, e eu revi os lances da partida, onde a principal oportunidade de gol lá no Arena Independência foi da Chapecoense, no chute do Wellington Paulista e a defesa do goleiro Vitor. Então, o Atlético tem um baita time, é também um dos gigantes do futebol brasileiro, outro dia foi campeão da Libertadores, né? Esse ano não ganhou nada até agora, foi eliminado do Campeonato Mineiro, perdeu a decisão para o Atlético, ganhou para o Cruzeiro, né, para o seu rival, havia vencido acho que 3-1 a primeira partida, foi perdido 2-0, deixou escapar o título. Semana passada foi eliminado da Sul-Americana, está bem no Campeonato Brasileiro, tem um timaço dentro de campo, a gente vai ver daqui a pouquinho a chegada deles aqui, merece todo o respeito. Lá Chapecoense foi meio que menosprezado, também vi comentários na imprensa, lá na internet, Twitter, no YouTube, de colegas da imprensa lá menosprezando a Chapecoense. E aí lamentando muito o empate em 0-0 e principalmente a maneira como a Chapecoense se comportou. Lembrando que hoje se terminar 0-0 vai para pênaltis. Qualquer empate vai para pênalti, 1-1, 2-2, que não vale mais o gol fora de casa, né? Então a Chapecoense tem que fazer um grande jogo.
e contar com o apoio do torcedor, né? O torcedor tem que fazer um esforço, vá para a Arena Condá, o jogo é 7h30 da noite, o jogo é cedo, tem ingresso para acompanhante de sócio por R$40 lá nas Gerais, um preço razoável pela importância do jogo, é tipo de jogo que o torcedor gosta, que é jogo de decisão, que só um segue em frente. Aí nós vamos recordar aqueles grandes mata-matas que a Chapecoense passou agora recentemente, né? Hoje é mais uma noite de gala, gente, para o futebol da Chapecoense, e o torcedor tem que se fazer presente. E para o pessoal do departamento de futebol, tem que lembrar que o pessoal do departamento financeiro da Chapecoense também está muito mais de olho no jogo de hoje, porque vale 3 milhões de reais no cofre do clube. 3 milhões de reais e mais um jogo contra um grande. Porque agora vai ficar os 8 melhores da Copa do Brasil. E pelo visto não vai dar nenhuma zebra. Talvez a zebra seja Chapecoense. Já pensaram? Chapecoense e Grêmio numa quarta de final, que renda não teríamos? Um Chapecoense e Corinthians e outros gigantes? E que jogo? Então, o pessoal do futebol com certeza vai se esforçar ainda mais para conseguir a vaga e colocar esses 3 milhões e mais a renda de um jogão no cofre do departamento financeiro, que com certeza não vai ficar triste. Com certeza. Já que a gente está falando de Chapecoense, confirmar com a produção se a gente já pode chamar a Letícia, que está lá na Arena Condá, a equipe que estava na delegacia já chegou na Arena Condá para a gente falar um pouquinho mais sobre o serviço de jogo, que você falou dos ingressos na promoção, mas para a Letícia trazer mais informações. Posso chamar a Letícia então no telão? É isso aí, produção, que vocês estão falando? Vamos lá? Vamos ver então se a Letícia está lá já e pode nos trazer mais informações desse jogo. No palco da partida de hoje à noite, em frente à bilheteria, o pessoal pode procurar ainda por ingressos hoje, Letícia? Boa tarde. Pode sim, Fernanda. Então vamos a todas as informações a respeito desse jogão, né? Muito boa tarde para você e também para o Badá, que eu ainda não tinha dado boa tarde para vocês. Bom, em relação à abertura dos portões, essa abertura então vai acontecer às 5h30 da tarde de hoje e os portões vão permanecer abertos até os 20 minutos do segundo tempo. Então o pessoal tem tempo para se organizar, para pensar no horário que vai chegar aqui na arena, até para a gente não formar filas e tudo mais. E vale dizer que o pontapé inicial, então, desse jogão entre Chape e Atlético Mineiro acontece às 7h30 da noite de hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos valores dos ingressos para os torcedores da Chape. A arquibancada descoberta, então, custa R$ 80, as cadeiras descobertas custam R$ 100, as cadeiras cobertas laterais R$ 120 e as cadeiras cobertas centrais R$ 200. Vale dizer também que o sócio da Chapecoense pode adquirir o meio ingresso para os acompanhantes. Basta ele apresentar a carteirinha. E isso vai valer, então, para as áreas norte, leste e sul e para as cadeiras descobertas e laterais. Já o torcedor do Atlético Mineiro vai pagar R$ 80 para ficar ali na ala do torcedor do visitante, que é a ala sul. Além do mais, vale dizer que as bilheterias, então, estão abertas desde as 9 horas da manhã de hoje e vão continuar abertas, então, até o intervalo do jogo. Como vocês podem ver, bem tranquilo o movimento aqui agora, até porque muito torcedor já deve ter garantido o ingresso, não é, Fernanda? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Letícia. Tá aí o torcedor, então, né, garantindo a entrada hoje à noite para essa partida da Chapecoense. E se você aí de casa ainda não comprou seu ingresso, você pode ter um pouquinho de sorte agora. Primeira pessoa que ligar aqui no 3319-2500 leva 2 ingressos dessa promoção da RIC TV em parceria com a Chapecoense para assistir hoje à noite Chapecoense e Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho eu falo quem foi o vencedor. E por falar do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que já está aqui em Chapecó, nós temos as imagens do Clube Mineiro chegando aqui, então, ontem à tarde. Eles finalizaram a preparação em Belo Horizonte. É um dos líderes do Campeonato Brasileiro, vale a gente lembrar do último resultado, né? Venceu o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, 2-1. Por isso o técnico ele ainda não confirmou, não adiantou. Assim como o Kleina também faz um pouco de mistério sobre a escalação para hoje à noite. E na chegada aqui em Chapecó, o zagueiro do Atlético Mineiro, o Leonardo Silva, falou sobre a expectativa para essa partida. Vamos acompanhar. Jogo difícil, né, onde a Chapecoense também vai tentar a classificação, fazendo um jogo diferente talvez do que eles fizeram no primeiro, para conseguir essa classificação. E o nosso objetivo é jogar bem, fazer um bom trabalho para que a gente consiga, ao final dos 90 minutos, levar a classificação para Belo Horizonte. Não vamos levar a classificação para Belo Horizonte. Até pode, porque a gente tem que reconhecer que eles têm um timaço,
não sinto muita firmeza nesse técnico aí, que às vezes eu até confundo o nome dele, eu acho que ontem eu chamei ele de Matheus Largue, Thiago Largue. Thiago Largue, 37 anos, técnico interino. Se você entrar no site do Atlético Mineiro, ele continuou como interino, entrou no lugar do Oswaldo de Oliveira. Diz que não conhece a Chapecoense, não conhece Chapecó, não conhece a torcida da Chapecoense, porque ele é muito jovem, né? Agora, por exemplo, nós já recebemos o Atlético Mineiro aqui, comandado por Vanderlei Luxemburgo, entre outros técnicos. E esse rapaz, ele está estreando agora na Série A, porque a Chapecoense está indo para o 5º ano na Série A. Até então ele não vinha vindo aqui como treinador, porque talvez fizesse parte apenas da comissão técnica, mas continua como técnico interino, né? Ele passou ontem... eu revi a entrevista dele depois do jogo lá, 7 minutos para 8, reclamando da maneira como a Chapecoense jogou lá em Belo Horizonte, dizendo, não, eu não conheço a torcida da Chapecoense, mas eu acho que a torcida da Chapecoense gosta de ver o seu time jogando futebol, ou seja, ele quer que a Chapecoense ataque, o Atlético Mineiro quer que saia para o jogo, né? Então, é um jogo de xadrez. Jogo de xadrez, mas a Chapecoense não precisa sair para o desespero para buscar o resultado, com muita calma, tranquilidade. Agora, a Chapecoense tem, e isso é estatística no Campeonato Brasileiro, tomado gols no segundo tempo, não toma gols no primeiro tempo, mas, às vezes, deixa de fazer gols no primeiro tempo. Então, o time tem que entrar muito ligado, muito focado, respeitar muito o Atlético Mineiro pela tradição e pela grandeza que tem o Galo Mineiro. Agora, todos nós temos que saber que é possível, sim, a Chapecoense classificar. Para isso, o time tem que fazer sua parte dentro de campo e o torcedor apoiar na arquibancada. Com certeza, nós temos aqui o vencedor dos 2 ingressos, então, Alberto Dias, pode passar aqui na RIC TV entre as 3 da tarde e as 6 da tarde para retirar esses 2 ingressos para a partida de hoje à noite. E a Chapecoense ontem, Badak, apresentou um novo reforço para a temporada, aliás, o diretor executivo de futebol, Rui Costa, também falou um pouquinho sobre a negociação de outro reforço que aí já está no elenco para ficar mesmo o Canteiros. E a gente acompanha agora como foi a apresentação do lateral Marcos Vinícius. O lateral direito, de 21 anos, disputou o último catarinense pelo Tubarão e espera bons resultados na Chape. É um dia de muita alegria, né? Eu estava indo para um clube de Série A, né? Uma Chape que vem em evolução, que vem crescendo, buscando o seu espaço total aí em todas as competições que entra. E pretendo chegar, como eu cheguei no Tubarão, de 3ª, 4ª opção, mas aos poucos ir evoluindo e buscando meu espaço com muita humildade, trabalhando. Na coletiva de apresentação do reforço, o diretor executivo Rui Costa também falou sobre a negociação com o volante Canteiros. Evidente que enquanto não tiver tudo assinado, não dá para dizer que está definido, mas a permanência do Tito aqui conosco está muito bem encaminhada. E tomara que a gente possa oficializar isso essa semana, porque eu tenho certeza que isso vai ser bom para ele, para o grupo, para o torcedor. E como eu digo, o Tito faz parte de um elenco que é muito competente. Tá aí então a novela Tito Canteiros, pertinho de um final feliz. E agora a gente vai aos confrontos dessa semana da Copa RIC TV de futsal amador. Hoje à noite, no ginásio municipal de Caibi, os donos da casa recebem a equipe de Nova Itaberaba. Amanhã, no Ser Aurora, 2 jogos. Tem Blue Ice e Tenedini Seguros e Imóveis. E o Ser Aurora vai enfrentar a equipe de Xaxim. Também amanhã, em Mondaí, os donos da casa recebem o DME de Serra Alta. No ginásio municipal de Modelo, tem Modelo e Bom Jesus do Oeste. E na sexta-feira, em Quilombo, os donos da casa recebem São Miguel da Boa Vista. Esse é o verdadeiro campeonato regional de futsal amador que está fazendo um grande sucesso, mais uma edição da Copa RIC. Boa sorte a todas as equipes e o público comparecendo. A gente que conversa seguidamente com o Marcos Neres, com o Jovir Cerejo, também com os árbitros, né? Eles têm destacado o nível técnico alto e a boa participação de público nos ginásios, que é bom. É isso que a gente quer. Boa sorte a todos. Só quero dar os parabéns para um piloto aqui do Chapecó que está participando, sinceramente não sabia, eu acho que pouca gente sabe, do Campeonato Estadual de Velocidade em Pista de Terra. Ainda temos um representante, que é o seu Diego Zancanaro. Parabéns para o Diego Zancanaro, participou da primeira etapa, que foi lá em Joaçaba, e conquistou a primeira colocação, foi o primeiro lugar na categoria Serrano B, que é carro carburado. Então, parabéns aí ao Diego Zancanaro, líder da sua categoria, e vai para a segunda etapa em Santa Cecília. Boa sorte, parabéns por estar representando Chapecó no Campeonato Estadual de Velocidade em Pista de Terra. Só mais um pouquinho. Claro. Um abraço para a família do Geraldo Piegas, do Passo dos Fortes. Ligou aqui, disse que não perde um balanço geral.
Um abraço para o seu Pedro, do bairro Bela Vista, em Xaxim. Ele e a família toda não perde o balanço geral. E um abraço para um cidadão que eu conheci ontem à noite, um grande trabalhador, o Paulo Briguente, do Feijões Briguente. Paulo Briguente, conheço. Conversei com ele ontem à noite, falamos de segurança pública, sim. Ele falou da questão da preocupação hoje em dia, da criançada estar sempre bem preparada para o futuro. Um abraço, seu Paulo Briguente e toda a família, obrigado pelo carinho da audiência. E vou fazer uma ação para a Doniana. Um abraço para uma senhora que eu conversei ontem e eu anotei o seu nome, não sei aonde. Já virei meu telefone e não achei. Então todo dia tem que ter uma ação para a Doniana e essa foi a minha de hoje. Perdi o nome da telespectadora.